Pois tudo que há no mundo, a cobiça dos olhos, da carne e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Você já se sentiu pressionado a agir de uma maneira que não era a maneira correta de se fazer? Já se sentiu pressionado a isso? Você já agiu como você achou que as outras pessoas gostariam que você agisse, mesmo sabendo que isso era errado? Você já se sentiu pressionado a aliviar a pressão e fazer o que não deveria ser feito? Já? Não? Vamos conversar sobre isso? Vamos ver. Olá pessoal, estamos para mais um episódio dessa série da Kryptonita. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aliviar a pressão. Como assim? A gente vai falar sobre essas situações onde a gente se sente pressionado a agir de uma maneira que não é a correta. Você lembra que no último episódio a gente falou sobre a idolatria, né? Foi uma continuação falando sobre a adultério, certo? Bom, a idolatria ela não se resume única e exclusivamente a estátuas, ok? Tira isso da sua cabeça. Quando a Bíblia fala sobre idolatria, ela está falando sobre uma corrupção de mente, ok? Ela está falando sobre a gente colocar, tirar Deus do lugar dele, né, como o único que deve ser adorado, para colocar outras coisas, situações e pessoas, ok? Isso já ficou claro, né, com os dois últimos estudos. Mas veja bem, o que a idolatria faz com que a gente faça? Ela gera em nós duas características muito importantes que a gente vai trabalhar hoje, que acaba gerando uma terceira. Olha só, como é? Quais são elas? Você tem ideia? Não? Bom, a primeira delas é a cobiça. Lembra do primeiro versículo que a gente falou aqui? Então, quando a gente cobiça algo, significa que a gente deseja tanto aquilo, mas tanto aquilo, que provavelmente a gente está colocando aquilo como mais importante e está colocando ele numa posição maior do que ele deveria ocupar na nossa vida. E querendo ou não, a gente acaba idolatrando aquilo que a gente está cobiçando. A cobiça também gera em nós uma coisinha chamada teimosia. O que é teimosia, Carol? Como assim teimosia? Quando a gente quer muito algo e a gente sabe que não deveria ter, não deveria buscar isso, a gente vai atrás mesmo assim. Isso é teimosia. Porque a cobiça acabou cegando os nossos olhos e a idolatria, um adultério consciente, faz com que a gente seja levado a agir de uma maneira que não deveria ser, mas a gente é consumido por causa daquela necessidade absurda que a gente cria na nossa cabeça de que a gente precisa ter aquilo. Você lembra de algum exemplo na Bíblia, de algum personagem que cedeu à pressão e acabou agindo de uma maneira que não era que deveria ser feito? Não lembra? Deixa eu te ajudar com um exemplo. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel e ele cometeu alguns erros, né, no seu processo de reinado que acabaram sendo cruciais para que ele não deixasse um legado e a sua família não continuasse com o reinado. Saul, ele era um homem forte, alto, bonito, imponente, sabe? Aonde ele chegava, ele era notado. Mas Saul, ele tinha uma coisinha muito interessante, ele tinha insegurança. Apesar de ser o mais alto de todos e o mais forte, Saul ele tinha essa insegurança que acaba fazendo com que ele quisesse a aprovação das outras pessoas. Uma determinada situação contada lá em Samuel, Saul ele acaba oferecendo a Deus uma oferta que só deveria ser oferecida pelos sacerdotes. Saul era sacerdote? Não, né? Ele era rei. Pois bem, a lei ela era clara de que somente os sacerdotes é que deveriam oferecer aquele tipo de sacrifício. Mas ele foi lá e se achou no direito de fazer. Por quê? Porque ele queria estar bem com o povo. Sabe o que aconteceu também? Ele foi pra guerra e ele falou assim, olha, não fica com nada e mata geral, ok? Ele obedeceu? Não. Para poder ficar bem com as pessoas, o que ele fez? Deixou o rei vivo. Pra quê? Pra poder ganhar, pra poder se amostrar, pra poder aparecer, deixar o rei lá e tal. E também ele ficou com uma parte lá dos bens daquele povo. E foram dois erros inquestionáveis, onde ele estava errado, ele tinha plena ciência daquilo, mas ele se sentiu pressionado a ficar bem com o povo, a fazer com que o povo enriquecesse mais, tendo mais daqueles como é que é? Saul ele salva os melhores animais. Por quê? Porque ele se acha no direito de ter mais. E o que acontece? Ele acaba pela essa insegurança, querendo barganhar com o povo, ficar melhor, bem, né? Mais bem visto com o povo. Ele acaba desobedecendo a Deus. Mas
as situações difíceis não nos dão direito de escolher se a gente vai seguir obedecendo ou não. Se em situações de desespero ou quando você se sentir pressionado a agir de uma maneira diferente por causa das pessoas que estão ao seu redor, pense, o que vale mais a pena? Será que é um alívio agora para ser aceito no meio dessas pessoas ou pelo alívio eterno de saber que eu fiz o que tinha que ser feito com a sensação de missão cumprida e de que eu vou estar junto com o meu Deus? Qual que vale mais? Saul, ele acabou buscando nas coisas externas aquilo que só Deus poderia dar para ele. Ele não tinha mais um conforto e uma segurança de que Deus iria prover e que só ele era mais do que suficiente, que obedecer era melhor do que sacrificar. Bom, se a sua fé está caindo em meio às dificuldades, você já parou para poder pensar que aqui fala que a gente pode pedir, inclusive, fé para Deus? Olha que louco, ele consegue até nos dar fé, ele injeta em nós uma injeção de ânimo quando a gente pede. Ele deu pra gente um poder indescritível, que não é um poder que não é entregue aos anjos, de uma liberdade assim de escolha. Ele deu a nós esse livre para que a gente pudesse escolher se a gente vai servir e seguir a ele ou não. A nossa fé é um recurso extremamente precioso, que Deus nos deu para que a gente tivesse a certeza da recompensa da fé e um alívio infinito no céu com Ele, com a certeza de que a gente fez o que tinha que ser feito. Sabe, não pensa em desistir. Eu sei, as situações são muito adversas, complicadas, e as pessoas acabam pressionando você a agir de uma maneira que não é a melhor maneira possível. Mas não se preocupe, você não está sozinho no mundo, isso acontece com todo mundo. Mas assim como muitas pessoas conseguiram sair dessas situações, continuando posicionadas e não desistindo daquilo que acreditam, você também consegue. Acredita nisso. Bom, durante o reinado de Saul, Davi, ele acabou tendo que ficar exilado, num outro povo. Ele passou quase 14 anos se escondendo, correndo, fugindo de Saul. Saul fez péssimas escolhas e também queria matar o próximo rei, que era Davi. Davi, ele acabou sendo pressionado por diversas vezes a levar Saul à morte, mas Davi não fez. Davi entendia que ele não poderia simplesmente tirar a vida do rei de Israel vigente, que foi consagrado pelo Senhor, simplesmente porque ele já estava prometido a conquistar esse reinado. Não, ele sabia que não poderia ser dessa maneira. Ele entendia que ele não poderia carregar aquele sangue nas mãos. E Davi teve diversas oportunidades para poder matar Saul, mas ele não fez. Davi foi um exemplo claro de que nesse momento, pelo menos nesse período da vida, que Davi fez bastante merda, mas nesse momento da vida, durante esse reinado de Saul, Davi deu um grande exemplo de não ceder à pressão, de continuar posicionado. E se tiver que viver exilado em outra terra, fugindo, eu vou fazer isso, mas eu não vou fazer o que é errado. Eu não vou tirar a vida de alguém porque, na verdade, esse reinado já é meu, já deveria ser meu. Pera, não é assim que funciona. E Davi foi posicionado nesse ponto de que ele não poderia tirar a vida do rei vigente de Israel, nomeado por Deus. Ele não cedeu, mesmo que as pessoas à sua volta e os próprios seus aliados e os seus soldados que permaneceram do seu lado, falam para ele: você tem ele nas mãos, mata ele. Ele: não vou matar o escolhido do Senhor. Então, como que você tem se posicionado nos dias de hoje? Você tem sido mais como Saul ou mais como Davi? Eu sei, Davi não é um exemplo perfeito, mas ele não era um homem segundo o coração de Deus à toa. Davi, ele tinha uma plena noção do que era certo e do que era errado. Apesar de ele ter ignorado, por um período da vida, com a Betseba, Davi, ele tinha muito coração inclinado a fazer o que tem que ser feito. E também, todas as vezes que ele cometia algum pecado, ele sempre falava: caramba, fiz merda, Deus me perdoa. E não voltava atrás daquele erro. A gente percebe que não tem erros assim repetidos no mesmo tipo de cenário do Davi. Ele aprendia que ele fez merda e parou por aí. E esse é um ponto muito importante. Quando a gente é levado a errar e a gente acaba não percebendo, sendo tomado por aquilo, caramba, quando vê, eu fiz merda, já era. Tô na merda, gente. Fala merda feio, desculpa aí. Nada elegante. Enfim. Bom, ele fez uma coisa errada. E aí, o que acontece? Ele percebe esse erro. Poxa, Senhor, me perdoa. Ele entendia também uma coisa chamada graça, que muitas das vezes hoje a gente não entende. A gente acaba se culpando demais. E isso aí, é culpa do diabo. Sabe por quê? Porque se você se arrepende de verdade, você não tem que ficar
ok? Para começar. Mas se Deus levou Jesus até a cruz para morrer pelos nossos pecados, para que você fosse livre dos seus pecados e você se arrepende e pede perdão, meu querido, vamos viver a vida, ok? Não se martirize e viva num mundo de culpa. Simplesmente vá e não peques mais. Então, como você tem vivido? Já consegue analisar? Saul ou Davi? Qual exemplo você tem seguido? Você tem sido negligente com o seu posicionamento? Ou você tem sido claro e objetivo naquilo que você já compreende que é certo e que é errado? Aquilo que te aproxima e aquilo que te afasta de Deus? Aquilo que você daria bom testemunho e aquilo que você não daria bom testemunho? E se você já se sentiu pressionado a agir de uma maneira que não deveria por causa das pessoas à sua volta, pode compartilhar comigo. Mas já parou para poder pensar que muitas das vezes o problema é que as pessoas que estão à sua volta, talvez elas estejam te influenciando mais do que você a elas. E bom, se você não é influenciado, você influencia. O que você tem feito na sua vida? O que você tem agido? Qual a maneira com que você tem agido com as suas amizades? Elas conseguem ver você alguém posicionado no Senhor ou não? Porque ser cristão da boca para fora chega a ser bem difícil, porque não é sustentado. As pessoas percebem. As pessoas percebem quando você é de fato ou quando você não é. Qual a sua escolha? Tudo é difícil, sabe? As pressões, elas vão vir de todos os lados. Tanto para você fazer o que é certo, quanto para você fazer o que é errado. Depende do meio que você vai estar e a situação com que você vai estar. Pode ser a sua consciência te incomodando, pode ser outras pessoas te incomodando, a agir como, de alguma maneira. Mas qual é a escolha que você vai fazer? Você tem um cérebro, vamos pensar? E aí, qual a melhor atitude? Sabe? Escolha o seu difícil. Tudo é difícil, sabe? Servir a Deus é difícil, pra caramba. Mas também viver sem Ele também é muito difícil. Qual vai ser? E aí, vamos decidir? Até lá! Aguarda que tem mais coisa vindo por aí. Gente, eu não falo nenhum vídeo, mas pelo amor de Deus, você já sabe como é que funciona esse negócio de YouTube, né? Dá um joinha aí, porque isso vai indo pra mais pessoas, né? Vamos lá, né? Seja posicionado. Gostou? Dá o joinha. Não gostou? Dá o de joinha. Eu acho. Mas não precisa também, se não quiser. Mas se posiciona. Mete o dedo no like aí. Tchau.